4 estratégias infalíveis para você criar hábitos que vão durar dentro da sua vida. Oi, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Confissões Estratégicas. Eu sou Helena Vezan, estrategista de marca e criadora de conteúdo, e neste podcast, sempre de uma maneira bem descontraída, tomando um cafezinho com vocês, sentada no sofá, a gente fala sobre marketing, negócios, mentalidade e o que mais eu achar relevante para dividir aqui com vocês nesse papo entre amigos que a gente tem todas as quintas-feiras. Hoje eu queria falar com vocês sobre um dos assuntos mais legais: hábitos. E todo esse episódio vai ser pautado no livro Hábitos Atômicos, que sem sombra de dúvidas é o melhor livro que eu já li na minha vida. Ele não é o meu preferido da vida, porque não tem como. Essencialismo foi o livro que mudou minha vida. Eu já tenho um episódio aqui no podcast sobre essencialismo, mas ele, sem sombra de dúvidas, foi o melhor livro que eu já li. Então, eu achei que ele merecia um episódio dedicado. É um livro super completo. Fala sobre diversas estratégias que você pode usar para construir hábitos que vão efetivamente durar na sua vida. Porém, eu não vou falar sobre o livro todo. Eu separei 4 estratégias que ele mostra no livro que eu queria dividir com vocês, que foram estratégias que eu já usei e validei dentro da minha própria vida. Todo mundo tem alguma coisa que quer mudar na vida, um hábito que gostaria de ter, que fosse mais fácil, mas é muito difícil. Você já tentou fazer algo e aí você tentou, mesmo que seja por 21 dias, que é o que manda a regra, né? E mesmo assim você não conseguiu? Provavelmente é porque você está usando as estratégias erradas. Todas as vezes que você quer colocar um hábito na sua rotina, o primeiro grande erro é você querer colocar 10 mil hábitos ao mesmo tempo, né? Então não basta só fazer exercício, tem que fazer exercício 7 vezes na semana, tomar 3 litros de água e ao mesmo tempo eu vou comer direito e eu não vou furar nunca a dieta. E aí a gente vai para os extremos e isso por si só já vai tornar impossível você ter o hábito. Mas, além disso, existem algumas estratégias que você pode usar, que são as estratégias que eu vou te falar agora nesse episódio, que vão tornar esse hábito mais fácil para você incluir dentro da sua rotina. Antes da gente efetivamente entrar no episódio, eu preciso te avisar que as inscrições para a Nova Onda estão oficialmente abertas. A Nova Onda é o meu ecossistema de criação de conteúdo com foco no TikTok, que é a plataforma digital que os brasileiros mais passam tempo, que tem a maior média de engajamento, taxa de engajamento, e além de tudo isso, é a rede número 1 quando a gente fala de descoberta. É onde as pessoas mais descobrem novos criadores, novas marcas, novos prestadores de serviço. E dentro do ecossistema da Nova Onda, eu te ensino como usar um 360 do TikTok, para que você use essa ferramenta que é tão potente para construir o seu posicionamento, atrair mais clientes e até mesmo conseguir monetizar dentro da rede. Afinal, dentro da Nova Onda você vai acessar 3 treinamentos, mais uma inteligência artificial para fazer roteiros e chamadas para você, que ela foi atualizada. Então, a Olga, ela já era muito boa, agora ela tá melhor ainda. Os treinamentos são: Descomplicando o TikTok, onde eu te ensino como a ferramenta funciona e como usar o método 5Cs, que, spoiler, não funciona só para o TikTok, funciona para qualquer rede. Eu uso isso no meu YouTube, uso no meu Instagram, mas a gente empacotou ali dentro, já que o ecossistema é voltado para o TikTok. Tem também o Monetizando o TikTok, onde o Lucas Calango, que é um especialista nesse assunto, te explica quais as possibilidades de monetização e aprofunda com você. E a gente colocou recentemente dentro da plataforma um curso de TikTok Shop, que é uma ferramenta que está revolucionando o varejo brasileiro. E com certeza você, mesmo se você for um prestador de serviço, pode usar isso a seu favor, desde que você tenha no mínimo 2.000 seguidores. Ah, Helena, mas eu não tenho 2.000 seguidores. Fica tranquila, é por isso que tem os outros treinamentos também. Porque com o Descomplicando o TikTok você alcança novos seguidores, com o Monetizando você já começa a monetizar, com o TikTok Shop você consolida a sua monetização de acordo com o seu posicionamento. Nada que eu vou te ensinar dentro da Nova Onda é pautado em REC ou viral. É muito importante que você saiba disso. E esse episódio, ele faz muito sentido nessa semana, sabe por quê? Porque uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade é criar constância na criação de conteúdo. Então, neste episódio, eu vou te ajudar a criar constância em qualquer coisa que você queira na sua vida, desde que você siga as estratégias certas e tenha o mínimo de disciplina. E dentro da Nova Onda, eu te dou as ferramentas. Eu literalmente vou te munir para que você consiga entender mais sobre a plataforma e criar de uma maneira mais estratégica ali dentro. As inscrições, elas sempre ficam abertas por pouco tempo e, como este ano eu me caso, depois eu tenho lua de mel, talvez essa seja a última oportunidade do ano. Porque agora esse segundo semestre na minha vida pessoal vai ser um pouco conturbado, então eu não tenho certeza se a gente vai conseguir abrir novas vagas ou não. Então,
saiba que essa é uma ótima oportunidade para você já garantir o seu lugar dentro de um dos melhores ecossistemas de criação de conteúdo. Se você ficou interessado, clica no link que aí tem mais informações, e se você quiser falar com alguém da minha equipe, você rola a página até o final e tem ali um número do WhatsApp. Mas agora vamos começar oficialmente esse episódio. Primeiro, eu queria te explicar o porquê que o livro chama Hábitos Atômicos. O livro leva esse nome porque o James, que é o autor, ele realmente acredita, e ele viveu na pele, o fato de que pequenos hábitos feitos de maneira consistente, ou seja, quando você pega algo muito pequenininho, mas faz isso por muitos anos, eles geram uma grande mudança dentro da sua vida. Então imagina, você muda de 2 litros para 2,5 litros de água, mas você faz isso por 10 anos. Como que isso vai impactar na sua saúde? Você vai uma vez na semana na academia. Você ia 0, mas você começa a ir uma vez. Põe isso em 10 anos. Como isso vai impactar na sua saúde? Muito. Então, ele realmente defende que você não deve buscar grandes mudanças, que o segredo dos hábitos mora nesses pequenos, grandes detalhes da vida, que são os átomos, né? Os hábitos atômicos, entendeu? Então agora a gente vai falar sobre as 4 estratégias, mas põe isso, guarda isso na sua mente. Não é sobre hábitos novos mirabolantes, vão mudar de vida da noite pro dia. É sobre pequenas mudanças que você vai fazer, mas você vai manter na sua vida de maneira consistente por muitos e muitos anos. Primeira estratégia, torne o hábito óbvio. Principalmente tendo o ambiente como seu catalisador. Tem uma frase que eu gosto muito do livro, que diz que o ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. Eu não poderia concordar mais. Pensa aqui comigo. Você abre a porta da sua cozinha, você está querendo fazer uma dieta, mas em cima da mesa você deixa todas as bolachas, tipo aquela bolacha Balduco que tem um chocolate em cima, que ela é uma coisa maravilhosa. Aí você deixa uma outra bolachinha docinha, aí você deixa um beliscão, que é aquele docinho que tem goiabada dentro, tá tudo ali. E a fruteira, ela tá escondida atrás da geladeira. Você tá mais provável, tá no meio de um monte de reunião, tá fazendo a dieta, mas você entra na cozinha e você vê as bolachas. Você acha mesmo que você tem mais chance de comer a bolacha? Ou, deixa eu ver o que tem de fruta e ir lá olhar a fruta. Agora inverte, se a bolacha fica guardada e a banana tá em cima da mesa, não é muito mais fácil no dia a dia, no piloto automático, você pegar uma banana e comer a banana? É isso que eu quero dizer quando eu digo pra você tornar o hábito óbvio. Vou trazer um exemplo pra vocês de algo voltado pra criação de conteúdo. Uma das coisas que torna o hábito de gravar muito óbvia pra mim é eu me arrumar no começo do dia. Eu falei isso em um outro episódio. Querendo ou não, quando eu me arrumo no começo do dia como um hábito meu, então, quando deu a pandemia, antes eu não usava maquiagem todos os dias. Quando deu a pandemia e eu comecei a trabalhar de casa, eu comecei a pensar, o que eu vou fazer pra me sentir mais produtiva? E aí, depois de um tempo de pandemia, eu comecei a me maquiar e me arrumar pra ficar em casa. E isso foi algo que mudou 100% a minha produtividade, eu juro pra vocês. E olha como é um hábito atômico, né? Então é algo bem pequenininho. E aí, mais pra frente, quando eu comecei a gravar conteúdo, eu estar arrumada, então acordar, me arrumar, passar uma maquiagem, mesmo quando o cabelo tá sujo, prender o cabelo com gel, deixar a casa organizada, o visual organizado, isso aumenta muito a minha chance de gravar e ser mais constante dentro das redes sociais. Então percebe que uma coisa vai desencadeando na outra. E como que você faz isso? Muitas vezes usando o seu ambiente. Então deixa ali a sua maquiagem bonitinha. Você quer treinar no outro dia? Então deixa o hábito óbvio. A primeira coisa que você vai fazer no dia vai ser se trocar. Então deixa a roupa separada de treino, deixa o tênis do lado da cama. Eu não quero ver rede social. Tem um aplicativo que eu baixei, eu paguei o aplicativo, mas eu ainda não instalei. Mas ele é um aplicativo que toda vez que você vai entrar na rede social, ele abre um outro aplicativo antes, que é meio que um lembrete pra você. Por quê? Porque muitas vezes a gente faz as coisas no piloto automático. E é inevitável que a gente faça isso mesmo. Então, se você conseguir criar um ambiente que vai favorecer bons hábitos para você, isso com certeza vai te ajudar, vai tornar o hábito mais óbvio. Porque o ambiente ele vai facilitar o comportamento que você quer ter. Vou trazer um outro exemplo para vocês. Em 2019, eu comecei a ler novamente. Eu tinha parado, né? Eu na adolescência lia muito, tipo assim, muitos livros por férias. E aí depois eu parei, perdi o hábito. E aí em 2019 foi o ano que eu voltei. E eu sempre pegava transporte, então eu tava sempre com o meu livro físico na mão e lia esse livro. Depois, eu comecei pouco a pouco a perder esse costume, porque 2020 veio a pandemia, eu parei de pegar transporte. O livro, ele começou a ficar meio perdido. Tá na sala, vai lá pegar o livro, ou vai ler, vai ver rede social, vai ver rede social. E até que eu ganhei o meu Kindle. Eu sempre faço muita propaganda do Kindle nesse podcast, gente do céu. Eu ganhei meu Kindle. E o Kindle, ele foi bem isso, né? Um facilitador muito grande pra minha leitura. Porque ele tá comigo o tempo inteiro. E aí eu criei o hábito, esse hábito atômico de
Pra todo lugar que eu vou, meu Kindle tá comigo. Meu Kindle vai na minha bolsa comigo quando eu vou pegar Uber. Meu Kindle vai comigo quando eu venho pra São Paulo, ele vem junto. Quando eu tô em bebedouro, ele tá junto. E quando eu mudo de cômodo, então eu acordo. Saio do quarto e vou até a sala. Eu pego sempre meu tênis de exercício, porque eu criei esse hábito, a roupa já tá separada normalmente. Pego o tênis do exercício e o Kindle. Eu chego na sala, você concorda que se o Kindle tá ali, eu peguei um cafezinho, vou dar uns 10 minutos, às vezes 20, às vezes 30, às vezes 1 hora, às vezes 2 horas antes de trabalhar, a chance de eu pegar o meu livro ao invés de pegar as redes sociais é muito maior. Então, eu queria que você agora pensasse um hábito que você quer ter e como você pode fazer o ambiente favorecer esse hábito e tornar esse hábito óbvio. A garrafa da Stanley, que tem os 2 litros e deixa a água geladinha, ela faz isso por você. Por isso que as pessoas bebem mais água quando elas têm a garrafa da Stanley. Pensa aí nas coisas que você quer realizar, pausa esse episódio se você tiver como pausar, né? Porque às vezes você tá no carro. E escreve. Essa vai ser a atividade da semana já. Eu vou passando algumas atividades, tá? Durante o episódio. Mas já pega e já escreve. Quais os hábitos que você gostaria de ter? E o que você pode fazer em termos de ambiente para tornar este hábito mais óbvio? Ou o que você pode comprar? Eu não tô falando para você fazer altos investimentos, tá? Mas que vai tornar este hábito mais óbvio para você. Pensa nisso. Segunda estratégia que eu gosto muito é tornar o hábito atrativo. Podemos dizer que é tornar o hábito algo sexy, que você olha e fala assim, que coisa legal, que gostoso isso. E aí como você pode fazer isso? Você pode usar diversos recursos, você pode combinar hábitos, você pode empilhar hábitos. Eu gosto muito da estratégia de empilhamento de hábito que ele passa, mas você pode combinar hábitos também. Então vamos trazer um exemplo. Todas as vezes que eu vou fazer exercício, antes eu leio o livro. Ou todas as vezes que eu acabo de fazer exercício, eu leio 10 minutos de um livro, ouço 5 minutos de uma música, faço uma meditação, enfim, pense em algo prazeroso. Eu aumento o prazer no final daquele hábito que ele não é tão prazeroso. Isso vai facilitar, isso vai gerar mais desejo para que eu cumpra aquela coisa. Se eu peguei e combinei que eu tenho que faxinar a casa uma vez na semana, mas eu agora comprei um fone, eu já tenho um fone, eu faço isso ouvindo o meu podcast preferido, você vai quase ficar com vontade de faxinar a casa. Você entende? Por quê? Porque você associou 2 hábitos, você empacotou 2 hábitos. Muitas vezes você empilhou 2 hábitos. Vou trazer um exemplo para vocês. Eu gostava de ler, mas eu tinha parado de ter esse costume. O que eu fiz? Eu peguei um pedaço da minha manhã, depois que eu li O Milagre da Manhã, principalmente, eu já fazia essa parte, mas principalmente depois do Milagre da Manhã. E aí, uma das coisas que eu mais amo na minha rotina hoje é eu acordo e, em jejum ainda, eu pego meu cafezinho preto, coadinho, sento no braço do sofá e leio meu livro. Escuto música e, às vezes, estou bem falha nisso, escrevo no diário. Escrever no diário não é tão prazeroso assim, apesar de que eu gostaria de ter o hábito. Mas eu empilhei com outros 2 que eu amo muito, que é escutar música e tomar meu café lendo meu livro. Eu já tinha o hábito do café, então já era algo que estava presente na minha rotina. Aí eu junto isso com algo que não estava presente, que é o livro. E hoje, todos os dias de manhã que eu tomo meu café, eu sinto falta do meu livro quando eu não leio. Por quê? Porque eu empacotei o hábito. Eu tornei algo que eu já fazia, eu já tinha o hábito com outra coisa. Então vamos supor, eu quero passar mais fio dental. Você já tem o hábito de escovar os dentes. Então, vai lá e coloca o fio dental mais perto, porque aí você usa o primeiro, que é deixar ele mais óbvio. Deixa o fio dental mais perto da escova, porque aí você vai olhar o fio dental, você vai lembrar. Aí olha a chance de você passar, sabe? Pensa aí nas coisas que você já faz, que você gosta, que já são hábitos. E associa isso com outras coisas que você ainda não faz, mas gostaria de fazer. Isso vai tornar mais fácil de você ter o hábito que você tanto deseja. Terceira estratégia é uma das minhas preferidas. Torne o hábito fácil. Muitas vezes a gente dificulta muito o começo do hábito. Então, é aquela história que eu falei no começo do podcast pra vocês, né, do episódio. Ai, tem que ser um grande feito. Eu quero começar a ler. Então, o que você vai? Você pega e coloca, eu quero ler o livro Crime e Castigo do Dostoiévski. É um livro super complexo. Não vai ser prazeroso. E aí, você dificilmente vai criar o hábito de ler com esse livro, porque vai ser um saco. Então, o que você faz? Você primeiro cria o hábito de ler. Que isso já une com uma outra estratégia que eu gosto muito do livro, que é, você tem que tornar esse hábito, como eu explico isso pra você, quase que a sua identidade. Então, você tira de ser um hábito, uma meta, na verdade, você tira o objetivo e você coloca como uma identidade. Então, não é, eu quero ler 3 livros no ano. Eu quero me tornar um leitor. Quando você é um leitor, não é algo que você vai fazer, bateu a meta dos 3 livros, acabou. Você é um leitor. Você está fazendo isso o tempo inteiro. Quando eu voltei a ler, o meu objetivo não era ler um livro. O meu objetivo era voltar a ler, me tornar novamente uma leitora. Para isso, eu olho e falo, eu sou uma leitora. E aí eu ajo como uma leitora agiria. Uma pessoa que lê sempre. E aí percebe que, mesmo em épocas que eu tô lendo menos, então nessas 2 últimas semanas eu li muito pouco.
fica muito mais fácil voltar, porque não é sobre a quantidade de livro, é sobre o hábito de ler, é sobre a rotina que eu criei em volta da leitura. Eu tô usando muita leitura, gente, porque é um dos hábitos que eu mais gosto da minha rotina hoje, e eu sei que muita gente tem dificuldade, então fica fácil de vocês se identificarem. Torne o hábito fácil, torne o hábito gostoso, mas mais do que isso, pense em se tornar a identidade daquele hábito, sabe? Tornar o hábito uma identidade sua. Você não quer correr uma meia maratona, você quer se tornar um corredor, e aí você age como um corredor. Só que todo corredor que corre uma meia, ele primeiro começa correndo às vezes 3 quilômetros, depois 5 quilômetros. Então pare de ser megalomaníaco, porque é muito difícil você sair do zero e ir para os 21 quilômetros, mas é relativamente tranquilo você sair do zero e ir para os 3 quilômetros, entende? Eu, por exemplo, eu não consigo nem correr 5 quilômetros, tá? Não consigo, impossível para mim. Mas 3 talvez eu consiga, 2 talvez eu consiga. Então, se eu falar eu quero me tornar uma corredora, primeiro eu vou fazer 3 quilômetros, depois 5, depois 7, depois 10, e assim eu vou evoluindo. A mesma coisa serve para qualquer hábito. Eu vou começar a ler, eu vou me tornar uma leitora. Então começa lendo um livro de romance que você gosta, que você acha que vai ser legal. E aí depois que isso já virou um hábito na sua vida, aí você vai colocando os níveis de dificuldade. Nesse ano eu li o meu primeiro romance em inglês e foi uma experiência muito legal. Foi extremamente desagradável. Ela era assim, que saco que eu vou ter que ler em inglês, mas olha que engraçado, por que eu consegui o hábito de voltar a ler em inglês? Porque eu tinha conseguido em 2019, e aí é sempre muito desafiador, né? Envolve muito vocabulário, eu não tenho tanto vocabulário assim. E aí por que eu me coloquei nesse papel de novo? Porque simplesmente eu amo uma série de livros que chama Destinos Românticos. Eu amo de paixão esses livros. Só que ele só tem 4 em português. E ele é uma série tipo de 12. Eu li os 4 e aí eu fiquei órfã de livros, de romance. E depois que eu li Julie Kaplan, eu nunca mais consegui ler outra, sabe? Gostei muito dela, do tom de voz dela, une tudo que eu gosto de viagem e tal, com romance, com leveza. E aí, eu fui pra Costa Amalfitana ano passado, foi uma das viagens mais mágicas que eu já fiz. E eu queria muito viver a Costa Amalfitana de novo. E ela tinha um livro na Costa Amalfitana, e era um livro em inglês. E aí eu falei, quer saber? Eu vou juntar os dois, porque eu amo o hábito de ler. Eu amo a Julie Kaplan, mas eu odeio ler em inglês. E aí fica muito mais fácil eu ler em inglês se eu comecei com o livro que eu gosto, que eu estava com vontade de ler. Entende? Eu facilitei o hábito. Eu tirei o atrito dele. Então, tire o atrito. Não é para ser difícil. É para ser fácil, senão você não vai fazer. Fazendo um paralelo com o empreendedorismo, é como se você fosse fazer o mínimo produto viável do hábito. É assim, que configura correr. É dar uns trotezinhos. Então tá, então eu vou correr 5 minutos. Toda vez que eu chegar na academia, eu vou correr 5. Aí você vai estar lá correndo um dia, você vai falar, já tô aqui, vou correr 7. Aí você vai estar lá correndo um dia, você vai falar, vou correr 10. Aí de repente você vai correr 20. Aí de repente você vai correr 30. E aí você vai se sentindo mais capaz, você vai conseguindo se tornar o corredor que você tanto quer. Comece aos poucos, retire todos os atritos, deixe fácil o hábito. Antes da gente ir para a quarta estratégia, me diz, você tá gostando do episódio? Já comenta aqui, curte e não deixa de se inscrever no canal. Isso faz toda a diferença para eu entender que vocês gostam desse formato. É um dos formatos que eu mais recebo direct, mais recebo mensagem. Eu sei que vocês amam, mas para mim é muito importante que vocês me contem isso, tanto nos comentários, como se inscrevendo no canal, mandando para outras pessoas, que assim a gente vai crescendo a nossa comunidade. Agora voltando. Quarta e última estratégia que eu escolhi, tá? Não é a última do livro, mas quarta e última estratégia que eu escolhi para dividir com vocês sobre hábitos. Torne o hábito recompensador. Sabe a história do reforço positivo que os pais fazem? Então, a fulaninha foi lá e comeu sozinha, a filhinha, né, sei lá, uma criança de 4 anos, deu a primeira garfada sozinha, os pais estão tentando que ela coma sozinha, ela fez a maior sujeira. Só que aí você vai lá e faz o reforço positivo, você fala, parabéns, ainda bem que você fez isso, que legal, gente, você é muito esperta, tal. E aí a criança fica feliz e ela quer fazer de novo. Muitas vezes existem alguns hábitos que eles vão precisar que a gente realmente torne eles em uma identidade nossa. Tá, você é um corredor. Você vai falhar muito no começo. Você vai ser um péssimo corredor. Você vai ter muita dificuldade de correr os primeiros quilômetros. Mas se você tiver alguma recompensa associada, aumenta a chance de você conseguir realizar esse hábito. Então, o que eu recomendo? Podem ser coisas simples como fazer um check na sua agenda, fazer um X dentro do seu calendário de corrida que você foi lá e criou, pensa só, né, nesse ritual, olha que legal, você vai na Calunga, numa papelaria aí da sua cidade, você compra uma cartolina, você desenha os dias, você compra um look novo, tô só mandando vocês gastarem dinheiro, né, mas pra fazer hábito você não precisa gastar dinheiro, eu tô só supondo, tá, gente? Compra um look novo e aí você começa a correr. E o seu objetivo
ele é fácil. Lembra que a gente falou de ser fácil? Então, é correr 5 minutos. Mas esses 5 minutos fazem você conseguir fazer um X lindo naquele calendário que está estampando a parede do seu quarto. Você não acha que vai ser mais legal você fazer? Você vai olhar para o calendário, a hora que você tiver uma preguiça de manhã, você vai falar, putz, se eu não for, vai ficar um branco, vai ficar um buraco. E aí, vai te dando um negócio, você vai falar, tá bom, eu vou naquela merda, aí eu vou fazer esses 5 minutos de merda reclamando, mas eu vou fazer. E aí, pouco a pouco, se você conseguir associar com essa recompensa, você vai até gostando. Porque não dá pra você colocar recompensa, você perder peso, por exemplo. Vai levar tempo. Se você for uma pessoa que às vezes tem dificuldade em perder peso, você não vai ver resultado no começo. Então você precisa de algo a mais para recompensar. Muitas vezes o hábito ele morre se você não tiver uma boa recompensa. Então vou trazer para vocês um exemplo dos livros. Os livros eles me trouxeram tantas recompensas. Eles me trazem ideias de vídeo e isso é uma baita recompensa para mim. Eles efetivamente fizeram com que eu tivesse algumas viradas de chave no meu negócio e essa é uma das melhores recompensas da vida, porque eu sou muito apaixonada pelo meu negócio. E quando a gente consegue ter recompensas do hábito, fica muito mais fácil. Outra coisa, né? As marcas fazem isso o tempo inteiro. O Super Coffee conseguiu trazer uma recompensa social de você tomar o Super Coffee, de você preparar o seu Super Coffee, de você ter um ritual no seu Super Coffee, que ficou tão associado a prazer que hoje a marca consegue vender muito e muito para muitas pessoas que não precisam do Super Coffee, tá? A real é, você não precisa de Super Coffee, você sabe disso, mas você deseja comprar. Por quê? Porque tem todo um ritual envolvido. Então isso tem muito a ver com marketing também. Você criar hábito, rotina para sua marca pode ser muito positivo. Mas torne o hábito recompensador. Pense em algo gostoso. Lembra que eu falei da Stanley? A recompensa de você beber mais água pode ser você ter essa Stanley. Então, olha, eu ando com essa Stanley para todo lugar, é uma garrafa bonita, que eu gosto. Então, tudo nela e tudo nesse hábito fica favorável para mim. Pense em estratégias para tornar os seus hábitos mais recompensadores. Mas outra coisa da leitura é o ambiente. Eu amo o ambiente que eu leio. Hoje é o meu ambiente preferido da casa, assim. Ele é muito gostoso. E agora eu vou mudar de casa. Casando, me mudarei. E aí, uma das coisas que eu mais estava preocupada era onde eu vou ler. E aí a gente achou uma casa muito gostosa, muito espaçosa. Eu tô muito feliz com isso. Acho que esse era um dos maiores sonhos que eu tinha. Encontrar uma casa que a gente efetivamente gostasse. A gente vai alugar a casa, tá? Mas eu me preocupo muito com o meu ambiente. E aí, a hora que eu pisei na casa, tem um cantinho. Que hora que eu fizer, gente, eu só sonho com isso, meu Pinterest é só isso. Tem um cantinho ali que é o cantinho da leitura. E aí eu tô tão feliz, eu já tô tão animada. Eu acho que assim, mais ansiosa do que mudar, eu tô ansiosa pro meu cantinho da leitura. Tipo, como ele vai ser, como eu vou idealizar. E aí as minhas manhãs ali, e entra sol. Então, faça o hábito ser recompensador pra você, porque isso vai te dar vontade. Mesmo que eu for ler um livro em inglês, chato, eu vou gostar, porque eu vou estar fazendo no meu cantinho da leitura. Então, pensem nisso. O ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. E os hábitos, eles são os átomos que podem criar grandes transformações na sua vida. Antes da gente finalizar, eu queria recomendar um outro episódio para vocês, que é o episódio sobre constância. Hábito só vira hábito se você tiver constância. E eu fiz, faz algumas semanas, um episódio só sobre isso, que eu acho que pode ser um bom complemento para você. A tarefa desse episódio, como em todos os episódios temos tarefas, é simplesmente você entender como tornar os seus hábitos mais recompensadores, como deixar eles mais fáceis, como criar um ambiente que torne esse hábito mais atrativo e mais fácil de ser feito. Então faz a sua lista aí do hábito e pensa nessas estratégias. Sem se esquecer que hábito de verdade é quando você consegue pegar uma meta e transformar em um pedaço da sua identidade. Isso daqui que eu tô falando pra vocês tem tudo a ver com criação de conteúdo, tem tudo a ver com marketing, porque se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você precisa de bons hábitos. Mas além disso, se você quer ter uma boa marca, uma marca forte, bem posicionada, provavelmente você precisa criar e mostrar, através da criação de conteúdo, alguns dos seus hábitos. E você ser uma pessoa que tem hábitos bons, isso por si só já aumenta muitas vezes a sua autoridade e o seu valor percebido. Queridos, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu adoro fazer episódio de livro. Se vocês tiverem alguma recomendação de algum outro livro que vocês sabem que é legal, que vocês gostariam de ver um episódio por aqui, comentem, que aí eu vou atrás de ou ler o livro, ou simplesmente, se for um livro que eu já tiver lido, trazer um episódio para vocês. Um beijo grande e até semana que vem.